Primeiramente, em nome do IRD, que é o Instituto de Ciência do qual faço parte na área de comunicação, quero agradecer muito essa possibilidade dada pela Embaixada da França e a Cooperação Educativa para apresentar um pouco o trabalho que fazem cientistas franceses e brasileiros que trabalham sobre o mar. Bom, hoje vamos já estar com 3 cientistas, então temos 2 brasileiros e uma francesa. Os 3 estão no Brasil. Vamos ter primeiro a Ariane Koch-Larui, que ela é pesquisadora Ela tá fazendo oi, pode ver. Que ela é pesquisadora do IRD e atualmente está em Recife e mora lá. Vamos ter o Gabriel Bittencourt, que ele é brasileiro. Ele está também no Recife e também é cientista, trabalha sobre o mar. E a Rafaela Passaroni, também em Recife, também em ciências marinhas. Os 3 trabalham bastante em conjunto porque fazem parte de um laboratório que a gente chama de Laboratório Misto Internacional, que ele tem um nome engraçado, chama Tapioca, mas fala sobre essa temática da ciência do mar. E hoje eles vão apresentar um pouco mais o que é uma expedição científica, o feito de cientistas ir num navio por semanas, pode ser incluso meses em alguns casos, e o que isso significa, o que eles fazem para a ciência e isso, e também como que é o dia a dia no navio. Então, sem mais, vou deixar a palavra para eles e depois a gente vai ter esse momento de troca, então podem ficar. E reforço o que já falou a Josefina, ativar os vídeos sempre é mais bonito. O meu vídeo está muito ruim, sinto muito por isso. Tá, então já passo a palavra. Boa tarde a todos, eu sou a Ariane, eu sou professora na oceanografia, vou falar francês, porque meu portunhol não é suficiente para falar tudo bem, então vou falar francês, muito devagar. Se você tem uma pergunta ou não entende algo, você fala e vou explicar outra vez, vou tentar em portunhol, se você quiser, ou pedir ajuda. Então, vou compartilhar a janela. Est-ce que vous voyez bien les slides? Estamos vendo sim. Si. Donc, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une campagne en mer qui s'appelle Amazonix. C'est une campagne en mer que j'ai organisée avec l'aide de beaucoup de gens et je vais essayer de vous en raconter le pourquoi et le comment. Donc, elle s'est concentrée autour de l'Amazon Shelf, c'est-à-dire l'embouchure du fleuve Amazon. Et elle s'est intéressée principalement au mélange entre les masses d'eau. Et c'est un processus physique qui permet de faire des petites vagues dans l'océan et qui a une importance sur l'ensemble de l'écosystème marin. Mais d'abord, je voudrais revenir à ce que c'est que l'océanographie. Pourquoi étudier les océans et comment les étudier? Les courants océaniques contrôlent les flux de chaleur. En particulier, ici, je vous montre une circulation schématique de la circulation thermohaline, qu'on appelle. Et donc, en rouge, ici, on a les courants de surface qui prennent de la chaleur des océans tropicaux et l'amènent vers les pôles. Ensuite, par des processus physiques, cette eau refroidie ici en arrivant sur les pôles, elle va plonger et circuler à nouveau, mais lentement, en sens inverse, vers l'océan Antarctique. Et sans cette circulation, nous serions en ère glaciaire. Donc, cette circulation permet de transférer de la chaleur de l'ensemble des tropiques vers les pôles et donc d'avoir un climat tempéré. Et donc les courants participent à cet échange de chaleur entre les pôles
entre les régions du monde et pour cela sont très importants pour le climat local et global. Mais aussi, l'océan joue un rôle clé dans le cycle du carbone. En effet, il est capable de piéger des particules, ou même le carbone peut être fixé sur des petits organismes vivants, comme le zooplancton, et peut être amené au fond en sédimentant. L'océan piège une grande quantité du dioxyde de carbone qui est émis par l'homme en ce moment et qui participe au réchauffement climatique. Sans l'océan, il y aurait 3 fois plus de CO2 dans l'atmosphère actuellement. Donc l'océan a un rôle très important dans le piégeage du cycle du carbone dans l'océan. Pour mieux comprendre l'ensemble des processus dans l'océan, on a recours à plusieurs outils. Des modèles 3D qui sont capables de prévoir, un peu comme un modèle de météorologie qui est capable de prévoir le temps qu'il fera demain, on peut prévoir l'océan que l'on aura dans les prochains mois. Mais ces océans, ces modèles sont dépendants des forçages que l'on a, atmosphériques, des rivières et de la glace, et en plus, ils ont une résolution qui peut être parfois limitante. Donc finalement, ils ne sont qu'une approximation de la réalité. Les satellites, nombreux, permettent de mesurer de grandes quantités, des informations en grande quantité sur toute la surface de l'océan, mais ne regardent que la surface et ne regardent pas l'ensemble de la colonne d'eau. Enfin, les observations sont intéressantes puisqu'elles sont la réalité, mais elles sont localisées et elles sont à un instant T. Et donc, elles sont très peu. C'est difficile d'avoir la compréhension totale d'un processus avec juste des observations parce qu'elles ne sont pas assez riches en temps et en espace. Donc, il est indispensable d'utiliser en permanence et en constante comparaison l'ensemble de ces 3 outils. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu ce que c'est que chacun de ces outils. Je vous donne un exemple de ce que mesure le satellite. Depuis le ciel où il est capable de mesurer l'élévation, donc une vague, l'élévation de la hauteur de mer avec des systèmes de radar, et ça de façon très précise. Et avec ça, on est capable de connaître un petit peu les courants de surface. Mais ces satellites ont une orbite et ne passent sur la Terre qu'une fois tous les 3 jours, par exemple. Et donc, on ne résout le processus qu'on veut voir que de façon à basse résolution temporelle. Donc, ça peut être une limite. Aussi, ça c'est un autre type de capteur installé sur des satellites qui prend comme des photos. Et là, on voit, ce sont des données comme une photographie de l'océan, on voit même le reflet du soleil, et on voit des petites ondes, des petites vagues qui se propagent sur la surface de l'eau, comme qui forment comme une ombre derrière la vague. Et ces processus-là sont appelés des ondes internes qui se propagent, un peu comme des vagues. Et c'est d'ailleurs un objet qui a été très étudié dans la campagne Amazonix et qui va induire une couleur de l'eau. La couleur de l'eau, c'est vraiment la couleur de l'eau et qui va être caractéristique de la concentration en phytoplancton à la surface de l'océan. Donc là, on voit qu'on a une très forte concentration en phytoplancton ici. Et là où sont passées ces ondes, on a aussi des augmentations. On voit la signature de ces ondes sur cette concentration en chlorophylle vue depuis les satellites. Et donc, c'est très intéressant à regarder. Les modèles océaniques, comme je vous l'ai dit, permettent de reproduire le courant. C'est ce que je vous montre ici, ce sont les courants. Donc ici c'est ce qu'on appelle le courant nord du Brésil. Ici, c'est la rétroflexion du courant nord du Brésil qui se transforme en le courant équatorial, le courant contre-équatorial. Ici.
Et ces courants sont très forts et ils varient. Voilà. On a une autre image, ils varient. On a un tourbillon qui s'est détaché du méandre qu'on avait juste avant. On a un autre tourbillon qui se forme un mois après. Et encore, donc tout cela est très variable et nécessite du coup d'avoir bien compris les processus qui sont à l'œuvre pour mieux les prévoir. Encore une autre image avec un autre tourbillon qui se forme ici. Ça, c'est un petit film juste pour vous illustrer un des processus qui nous a intéressés pendant Amazonix, c'est les ondes internes, comme je vous disais tout à l'heure, qui se propagent depuis le plateau de l'embouchure de l'Amazone et qui vont vers le large. Comme ça. On les a vues, hein, elles font comme des petits stries comme ça, elles se propagent. Et donc là, c'est une autre manière de les représenter avec des flèches. Et on voit le flux de ces ondes qui se propagent. Et ces ondes-là sont variables, sont poussées par les courants. Et les courants, c'est ce que l'on voit en couleur derrière. Là, on voit le tourbillon que je vous ai montré tout à l'heure, qui se forme et qui vient jouer, interagir avec les ondes qui, elles, sont pulsées depuis le talus. Tout cela a été un peu une justification à aller faire la campagne amazonique. Ces ondes qui se propagent dans un ensemble de courants très variables avec des méandres assez compliqués qui peuvent générer des tourbillons et qui interagissent avec ces ondes. L'ensemble de ces processus, qui sont donc le courant, les ondes et évidemment, n'oublions pas le panache de l'Amazone, offre un laboratoire d'expérience qui est le socle des processus physiques que l'on souhaite étudier dans la campagne Amazonix. La campagne Amazonix, on a choisi de positionner les stations dans les régions où l'on pensait que les processus physiques étaient importants. Donc, on a ici l'influence du courant, des ondes. À d'autres endroits, nous n'avons pas cette influence. Et nous allons comparer les résultats des stations ici où il y a l'influence des ondes avec les autres stations pour mesurer l'impact de ces ondes. Cette campagne, elle a été réalisée à bord de l'Antea. C'est le bateau que je vous montre ici. Et pour réaliser ce projet, plus de 100 personnes ont travaillé pendant 5 ans pour permettre la réalisation de cette campagne. C'est un énorme travail de préparation pour choisir au mieux là où l'on va mettre la station, pour demander des financements, pour étudier en amont toutes les études qui ont été faites dans la région et être le plus clair possible. Cette campagne regroupe beaucoup de scientifiques et de mesures à bord que j'illustre ici. Donc, il y a des gens derrière, après, Raphaël, Gabriel, qui vont vous montrer un petit peu la mise en place de ces instruments à l'eau. Le bongo, il permet de mesurer le zooplancton, le multinet aussi, ce sont des pièges, des filets à zooplancton, phytoplancton. La rosette et la CTB, ce sont des bouteilles qui vont être fermées à différentes profondeurs et permettre d'échantillonner, d'attraper de l'eau à différentes profondeurs dans l'océan. On a aussi des mesures de poissons, des chaluts de poissons. Pardon. Mais voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Peut-être juste un autre dernier détail, c'est un glider. Un glider, c'est comme un petit véhicule sous-marin qui flotte dans l'océan et qui va permettre d'être piloté à distance. Et on va lui dire d'aller plutôt à droite, à gauche et de plonger. Et donc, c'est un petit véhicule autonome qui nous permet d'avoir des mesures de température, salinité, oxygène. Pendant la campagne, mon travail, puisque je n'ai pas embarqué, je n'étais pas à bord, j'ai suivi le bateau. Et vous pouvez aller, si ça vous intéresse, en tapant ce lien, regarder là où est l'Antea aujourd'hui.
et vous verrez qu'il est dans la mer Méditerranée. Donc ce bateau français est venu dans les mers brésiliennes, où il a fallu obtenir des autorisations spéciales et a permis de réaliser la campagne que nous avions prévue. Et chaque jour, je regardais où était le bateau et en fonction, je pouvais ajuster la position des stations. Alors là, on ne voit pas très bien, mais il y a une station qui était prévue là et là. Et puis le bateau a dû changer sa route. Alors on a ajusté quelques points. On a discuté et on a pu trouver un compromis et changer la position de la station. Il y avait une dernière transparente, c'est pas grave, elle ne s'affiche pas. C'est pas grave. C'était encore une fois une histoire d'ajuster les positions de la station. Je vais passer maintenant la parole, sauf si vous avez des questions, aux autres participants. Peut-être Ariane, juste tu as parlé du panache. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le panache? Oui, bien sûr. Le panache, c'est donc la rivière, le fleuve Amazon se jette dans l'océan et c'est un fleuve c'est de l'eau douce, de l'eau qui n'est pas salée. Et cette eau douce va entrer dans l'océan. Et ce qu'on appelle le panache, c'est vraiment la signature de cette eau douce dans l'eau salée de l'océan, parce que l'eau de l'océan est salée. Et donc, ce sont des eaux douces qui vont venir se poser, parce qu'elles sont plus légères, sur l'eau de l'océan et former un panache. Alors, est-ce que je n'ai pas d'image là tout de suite accessible, mais sur sa forme, voilà, on voit bien l'eau douce entrer dans l'eau salée. C'est ça qu'on appelle le panache. Acho que podemos continuar. Não sei se Ok, depois então eu vou continuar. Eu vou falar em português mesmo. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela rapidamente. Não sei se vocês estão vendo minha tela, mas acho que está um quadrado aqui que eu dou... Como é que não eu tiro vemos o isso? quadrado, tá bem. Não? A gente ok. não vê, mas para você. Ótimo. Então, pronto. Vocês estão vendo já em modo de apresentação? Então, dando continuidade, né, a Ariane falou muito bem do que é uma campanha e por que de se estudar, mas eu vou falar especificamente aqui das minhas experiências, né, enquanto embarcado, não só, né, no Amazon Mix, que é a campanha que a Ariane falou mais especificamente, né, e que a Rafaela vai falar mais já já, mas experiências no geral. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, falar para vocês inicialmente, é que, além de todo esse trabalho que a Ariane falou, né, que são 5 anos, são anos de preparação para você organizar todo o material, para você pensar, né, na importância do seu trabalho e qual vão ser as perguntas que você vai tentar responder, muitos embarques necessitam que a gente faça um treinamento prévio. Muitas vezes a gente, no navio, né, acaba fazendo treinamento, especialmente treinamento de incêndio, né? Tem um exemplo aqui dessa foto, pessoal, todo mundo com touquinha e o fogo aqui atrás, mas algumas vezes, antes a gente tem que fazer alguma preparação. Principalmente quando a gente vai para algumas áreas mais inóspitas, né? Como um exemplo aqui, esses são treinamentos tanto do programa Pro Arquipélago aqui do Brasil, que é para ir para o arquipélago de São Pedro e São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas que é um arquipélago brasileiro que fica no meio do Atlântico. Como também aqui do Programa Antártico Brasileiro, que aí é para ir para a Antártica. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim. 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 Ok. Vamos sim. Então, antes de embarcar, muitas vezes a gente precisa de treinamento de sobrevivência, treinamento de incêndio, né, para a gente saber como se comportar, né, como trabalhar de maneira segura o tempo que a gente ficar, como a Heloísa falou, às vezes meses em um navio.
Eita, não tô... Ok. Pronto. E aqui eu vou falar, né, de experiência conjunta de 2 embarques, né? Tanto o Amazon Mix, que fez coletas aqui na Pluma e região oceânica ali perto do Rio Amazonas, né? Como vocês sabem, é um rio gigantesco que vai influenciar aí a forma que a gente trabalha, né? Então essa imagem aqui, com a imagem de satélite, onde a gente consegue ver isso daqui, é a pluma do rio já afetando a região oceânica, né? Isso aqui é uma região já não tão influenciada. Então, tudo isso aqui influencia as perguntas que a gente vai fazer, influencia a forma que a gente vai coletar e os organismos que a gente vai obter. E eu também vou falar de outra experiência, né? Também no ambiente do Antártico, que eu tive a oportunidade de embarcar. Essas 2 campanhas que eu vou falar de maneira bem geral, assim, a gente embarcou em navios distintos, né? O Amazon foi no Antea, como a Ariane já comentou, e para a Antártica foi nesse navio, que é o navio da Marinha do Brasil, né? Que é o comandante Maximiliano. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco de onde a gente trabalha no navio, né? Então, a gente faz a coleta, que eu vou mostrar já já, mas eu, como trabalho com organismos, né? Eu sou biólogo, aí geralmente vai trabalhar num laboratório que tem dentro do navio, né? Uma parte do navio reservada, equipada como um laboratório, para a gente poder fazer triagem e algumas vezes até algumas análises, mesmo já no navio. Então, esse laboratório aqui é daquele navio da Marinha do Brasil, o comandante Maximiliano, onde vocês conseguem ver aqui pias, bancadas, onde a gente vai e faz, por exemplo, filtragem, né? Eu que trabalho com plâncton, um pouco mais à frente a Rafaela vai falar que eu trabalho com peixes, é uma dinâmica um pouco mais diferente, mas aqui que a gente faz a triagem do material que a gente acaba coletando. Uma coisa que eu queria ressaltar, que é importante também de pensar quando a gente está trabalhando num navio, essas amarrações aqui. Então, muitos navios, claro, já são equipados no laboratório, então o equipamento já está fixado na parede, por assim dizer, mas quando a gente leva um equipamento nosso para trabalhar nesse laboratório, a gente tem que se preocupar em prender ele muito bem a bancada, prender a parede, né? Ou então aqui, isso aqui é uma caixa que era material de uso, que a gente usava no dia a dia, tem que estar muito bem fixado, porque a gente não está em um ambiente constante, né? Então, se o mar estiver um pouco mais revolto e esse material não estiver bem amarrado, a gente pode acabar perdendo tanto o equipamento como também causando um acidente, né? Se uma bomba, isso aqui é uma bomba de água, né? Como tem em casas, por exemplo, se uma bomba dessas cair no pé de alguém, por exemplo, pode acabar machucando. Então, é muito importante, né, nos laboratórios que a gente trabalha, a gente levar em consideração também essa segurança, para que a gente consiga trabalhar bem e consiga trabalhar todo mundo sem se machucar. Então, eu falei que eu trabalho com plâncton. Só para antes de eu mostrar como é esse trabalho, né, vocês terem uma ideia, eu acho que todo mundo lembra, eu acho que vocês assistiram o desenho Bob Esponja, que tem o personagem Plâncton, que é esse personagem aqui, que ele, na verdade, vai ser um membro do plâncton, né? Esse personagem do desenho, ele foi feito baseado num náuplio, que é uma larva de um microcrustáceo que tem no plâncton, que é o copépoda. Então, o que é o plâncton e por que é interessante? Porque a gente deveria estudar o plâncton, deveria ir para um navio para estudar esse grupo. O plâncton, na verdade, vai ser um compartimento, né, um grupo de organismos que não tem capacidade natatória suficiente para vencer a força das correntes marinhas. Então, eles conseguem nadar sim, mas não tanto para conseguir ir contra uma corrente, por exemplo. Então, eles vivem, como se diz, né, ao sabor das marés. Então, as marés sempre carregam esses organismos. E qual a importância deles? Dentro do plâncton, aqui a gente tem essa figura com vários exemplos de organismos planctônicos, né? A gente tem uma diversidade gigantesca, como eu vou mostrar algumas fotos para vocês depois. A gente vai ter o fitoplâncton, que vai ser a parcela vegetal, né? Assim como a gente tem as plantas na terra que fazem a produção primária e os herbívoros comem. O principal papel disso no mar vai ser do fitoplâncton, né? Que vão ser microalgas. E o zooplâncton, que vai ser a parte animal desse compartimento, vai ter também uma grande diversidade, né? Então, vocês verem nessa
teia trófica, nessa cadeia alimentar que eu coloquei aqui, eles estão justamente na base. Então, esses organismos, né, esses organismos do plâncton, vão ser importantes para toda a ecologia marinha. Então, eles vão ser a base da cadeia trófica. Então, se não tiver o plâncton, por exemplo, se não tiver, ou se ele tiver impactado, né, por algum efeito humano, por algum poluente, algo assim, isso vai influenciar até os estoques pesqueiros, por exemplo, né? Os grandes predadores, os grandes organismos do oceano dependem desse plâncton. Eu acho que o exemplo mais fácil que a gente pode colocar, por exemplo, são as baleias. As baleias, eu imagino que vocês já viram em desenhos, em documentários, se alimentam de quê? Do crio, né? Aqueles camarõezinhos bem pequenos que são justamente membros do plâncton. Então, como a gente coleta, né? Como é o trabalho para, dentro do barco, a gente retirar esses organismos para fazer os nossos estudos. Principalmente para o zooplâncton, né, os bichos dessa comunidade, a gente vai usar redes, só que não iguais às redes de pesca, né, que a gente conhece muitas vezes. As redes de plâncton vai variar no tamanho, né, da malha que a gente fala, que é essa distância entre as linhas da rede, mas muitas vezes, como esses organismos são pequenos, elas têm um tamanho de malha muito menor. Então, se vocês olharem nessa foto aqui à direita, parece mais um tecido do que uma rede, não é? Então, a gente vai usar essas redes com essa malha um pouco menor e vai arrastar, como se arrastaria para pescar, por exemplo, por um tempo determinado, dependendo do seu objetivo. E aí a gente vai coletar os organismos. Então, isso no navio, principalmente, a maioria das vezes é feito com com arrasto, né, do próprio navio, só que a gente também pode fazer com arrasto manual. Só que um arrasto manual, geralmente a gente faz, por exemplo, num trabalho costeiro, com a lancha, algo assim, não num navio propriamente dito. Então, o trabalho, isso aqui foi uma foto que eu coloquei do navio, que a gente acabou fazendo manual, porque teve um problema no guincho, mas a gente faz a coleta, né? Você pode ver todo mundo aqui bem concentrado para arrastar essa rede, e no final a gente lava essa rede, né, num copinho que fica aqui para colher os organismos, e a gente leva isso para aquele laboratório molhado lá que eu falei, para fazer a separação e armazenamento dessas amostras. Então, aqui só um outro exemplo, aqui já naquele outro navio, Antea do Amazomix, de um outro tipo de rede, né, que é essa rede Bongo, que ela também, vocês podem ver que o tamanho dela é maior que aquela que eu estava usando, né, então que realmente precisa de um guincho para fazer o arrasto, vai arrastar por muito mais tempo. E para o fitoplâncton, né, que é a parte vegetal dessa comunidade, a gente usa as garrafas, né, nessa estrutura que chama roseta, que a Ariane já comentou, que a gente vai ter várias garrafas aqui, que nessa estrutura que vai descer, né, verticalmente num guincho também, com esse equipamento aqui, que é o CTD ou CTDO, que vai fazer várias leituras para temperatura, salinidade, oxigênio na coluna d'água. Então, a gente desce esse equipamento com todas as garrafas abertas, e aí, numa profundidade, digamos, 200 metros, eu consigo do navio, né, pelo computador, dizer, eu quero coletar aqui. Então, eu mando a informação por um fio, que vocês conseguem ver, e ele vai fechar aquela garrafa naquela profundidade. Então, eu vou ter, por exemplo, ali 10, 12 litros de água daquela profundidade que eu vou levar para ser analisado, né? E aqui eu coloquei essas 3 imagens para vocês verem a variação da cor da água que a gente pode ter no embarque, né? Isso aqui foi durante o Amazomix. Então, por exemplo, uma região que a gente tem uma influência maior de uma pluma de um rio, por exemplo, vai ter uma coloração bem diferente, né? Vocês veem aqui vai de um verde, um azul claro, até aquele azul bem forte, característico da água oceânica. E isso também vai influenciar a comunidade que tem ali, né? Então, essa água mais escura provavelmente vai ter mais células, né? Vai ter mais microalgas e uma diversidade maior do que nessa água mais clara. Então, isso aqui é só um vídeo que eu coloquei. Deixa eu tirar o áudio. Que é um copo, né? Depois que a gente tira aquele copo, aqui a gente tem os organismos que a gente coletou. Aqui tem uma quantidade bem menor, acho mais para frente tem um potinho com as amostras do Amazomix, por exemplo, porque esse arrasto foi na Antártica, né? Então a gente acaba tendo, em alguns momentos, uma densidade bem menor, de uma diversidade menor também de organismos. E aqui, depois que a gente pega esse material do copo, a gente pode fazer a separação dele dependendo do que é que a gente pretende estudar.
Então, por exemplo, eu fiz a separação aqui, nesse quarteador, que eu consigo separar metades dessa amostra, para analisar, por exemplo, em lupa, né, para ver quais bichos que tem ali, qual a diversidade, qual a abundância. Ou em uma outra metade, por exemplo, foi congelada para fazer análise de isótopos, né? A análise de isótopos que ela vai fazer é ver naquela comunidade, por exemplo, o carbono que aqueles organismos têm, de onde vem, ou, por exemplo, quem pode estar comendo aquele organismo, para a gente conseguir entender como funciona a cadeia alimentar daquele local, para a gente entender como aquele ecossistema, como a ecologia dali está funcionando. E aqui seria para aquelas amostras de água das garrafas que a gente faz a filtragem. Então, a gente tem esse filtro aqui, que a gente filtra com aquela bomba que eu mostrei anteriormente, que seria como se fosse um filtro de café, né? Aquele filtro de papel de café, só que ele tem uma porosidade muito menor, ou seja, ele retém muito mais. Então, essa mancha aqui seria todas as células do fitoplâncton, né? Toda a parte vegetal do plâncton, que fica acumulada e depois, em laboratório, a gente vai fazer a leitura disso para, por exemplo, ver a biomassa dessa parte vegetal que tem na água. Aqui é só mais um vídeo que eu coloquei, né, daqueles bichinhos que vocês viram nadando no copo. Eita, não tá querendo carregar. Não carregou, mas era só um videozinho daqueles bichinhos nadando também, que eu já tinha visto anteriormente. Então, para não atrasar muito, vamos seguir. E aqui já são amostras, né, do Amazomix, na Amazônia. Então, vocês conseguem ver que tem muito mais coisa, né? O pote fica muito mais escuro. E aqui já consegue ver um pouco de diversidade também, né? A gente tem larvas de peixe. Que o peixe, apesar, né, de não ser... todos os peixes não é sempre no plâncton, mas quando eles estão no seu estágio de larva, né, quando eles são bem pequenininhos, eles ainda não conseguem nadar o suficiente para romper as correntes, né? Eles acabam entrando juntamente com o plâncton. E aqui um pouco mais dessa quantidade de organismos que vem nessas amostras. A gente tem até um camarão aqui bem grande, e toda essa massa aqui é o crio, são eufasiáceas, né, que é um tipo de crustáceo também que a gente tem no plâncton. E aqui é um pouco dessa diversidade, né? Aqui é um eufasiáceo com um zoom um pouco maior nele. A gente tem algumas medusas, por exemplo. E esse rapaz aqui, né? Que apesar dele ser mais, assim, poderia dizer sem graça, né? É um gelatinoso, ele é um predador muito voraz do plâncton, acreditem, né? Eles têm uma capacidade gigantesca de predação e de consumo de outros organismos. E aqui também alguns exemplos de diversidade da parte vegetal, né? Das plantas que eu falei, o fitoplâncton. Então, isso aqui são imagens em microscópio. Onde a gente tem aqui, ó, dinoflagelados, que são essas células aqui que tem como se fossem esses dois chifrinhos, né? E diatomáceas, que vão ser os principais organismos presentes em algumas comunidades, como o exemplo da comunidade antártica. E aqui só alguns exemplos de alguns problemas que a gente pode acabar encontrando nesse trabalho, né? Então, eu falei que a gente arrasta a rede, só que algumas vezes, como esse exemplo aqui, a gente acabou arrastando numa corrente que estava muito forte, e a corrente acabou puxando com muita força, né, a rede, e acabou rompendo o cabo. Então, a gente perdeu essa rede. Mas sempre naquele da preparação, a gente sempre leva, né, uma rede ou duas redes extras para tentar evitar que a gente fique sem coletar. E também aqui o que pode acontecer é essa rede se rasgar, né, durante um arrasto. Então a gente tem que ir com as nossas habilidades de corte e costura, né, para fazer reparos nessa rede para continuar o trabalho, né. E aqui está um vídeo que eu fiz um dia durante o embarque que a gente cancelou porque o mar estava muito revolto, né. O mar estava muito movimentado e esse momento aqui estava mais calmo, mas antes a água estava batendo, né, dentro do deck onde a gente realizava coleta. Então, foi impossível coletar nesse dia. Então, são problemas que a gente acaba tendo que enfrentar, mas que com a experiência, com toda a equipe, a gente consegue contornar. E também tem toda a questão de retirar todo esse material do navio, né, quando a gente termina. A gente, em campanhas gigantescas como a Amazomix, tem um volume muito grande de material que é coletado. Então, depois é todo um trabalho
gigante de logística para tirar do navio e para levar para os respectivos laboratórios. E por fim, eu só queria trazer essa imagem para vocês, que apesar de muito trabalho, muito tempo, né, e de alguns problemas, a gente trabalhando embarcado acaba se deparando, né, com visões belíssimas que muitas vezes a gente não conseguiria em outros momentos. Então, é isso. Eu acho que agora, deixa eu interromper, a Rafaela vai continuar. Não sei se vocês têm alguma pergunta agora ou se a gente pode deixar para o final. Talvez deixamos para o final melhor. Oi, boa tarde. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha experiência no embarque do Amazon Mix. Deixa eu abrir aqui minha tela para vocês. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Sim. Então, como o Gabriel falou para vocês, eu embarquei, então, nesse barco aqui, que é o Anteia. O Anteia, ele é um barco relativamente pequeno, né, com outros barcos, comparado com outros barcos da frota do IRD, ou mesmo o barco que Gabriel foi para a Antártica, mas isso também acaba dando para a gente uma experiência à parte. Por exemplo, essas aqui são as equipes de embarque do Amazon Mix. O Amazon Mix, ele durou quase um mês, e aí foram basicamente duas equipes, que ficaram, a primeira equipe cerca de 2 semanas, e depois a segunda equipe cerca de 2 semanas, e eu fiz parte dessa segunda equipe. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, essas aqui são as fotos dos espaços de convivência desse navio. Uma coisa bastante interessante, assim, é porque quando a gente trabalha em laboratório, a gente tem um número maior de pessoas para desenvolver determinadas tarefas, e é bem desafiador, assim, quando você não tem tantas pessoas para poder desenvolver, né, determinadas tarefas, e também, assim, a gente acaba auxiliando outros pesquisadores em outras áreas. Eu, por exemplo, ajudei bastante Pedro com as amostras de plâncton. Então, acaba assim que a gente tem uma troca de experiência, um aprendizado que às vezes a gente não tem mesmo no laboratório, né? Porque a gente acaba se delimitando a nossa área e acaba não trocando tanta experiência. Então, assim, é incrível poder conviver com outras pessoas no dia a dia, assim, e aprender um pouquinho de cada área interagindo dessa forma. Então, a gente tem aqui os laboratórios, por exemplo, são laboratórios bem equipados. O primeiro aqui tem uma bancada um pouquinho maior, um espaço com balanças maiores, que a gente acabou utilizando para triar o material, os peixes, os crustáceos, esses materiais que são maiores e demandam mais espaço, né? Essa última foto é um laboratório que é mais equipado para análises de água, e também foi utilizado para o material de plâncton. E aqui no meio a gente tem uma área que era uma área de convivência comum também, que era um local que a gente ia para poder fazer as nossas planilhas, os pesquisadores da física, outras áreas, né, que estavam monitorando tudo o que acontecia, ficavam ali. E aí eu trouxe para vocês, esse daqui é o quadro de horários para vocês terem uma ideia, porque como são muitos equipamentos, como são muitas amostras, a gente tem tudo cronometrado e a gente faz tudo o possível para que a gente consiga fazer as nossas amostras dentro daquele período determinado, porque a gente precisa garantir que todos consigam fazer suas amostras, porque isso é muito importante de uma maneira geral, assim. Por exemplo, o CTD, ele vai coletar informações de temperatura. Essas informações são extremamente importantes para eu saber a distribuição dos peixes, como elas estão sendo afetadas pela salinidade, pela temperatura. Então, assim, juntar esses conhecimentos é extremamente importante, então a gente precisa que cada etapa saia direitinho, bem cronometrada para que dê tudo certo. E aí eu tenho aqui também algumas fotos das redes da Multinet, Bongo, de alguns equipamentos que até Gabriel já falou um pouquinho também, a Riane já falou,
Temos também aqui as redes de pesca. Essa rede aqui é uma rede, essa branca, para pesca em áreas mais profundas, e essa verde para áreas mais rasas. E aí eu vou explicar para vocês a diferença dessas amostragens, né? Então, a gente tem aqui espaços de convivência também. Essa máquina de café aqui, por exemplo, é a melhor amiga de todo pesquisador embarcado. Vocês viram o cronômetro, os horários às vezes são muito cedo ou muito tarde, então, com certeza, é a melhor amiga de todo pesquisador, é a máquina de café. E alguns espaços assim como a cozinha, como os espaços para as refeições. Uma coisa que é importante falar é que em barco você sempre come muito bem. Eu já embarquei tanto em barcos de pesca quanto essa experiência na Amazon Mix. E, por exemplo, em barcos de pesca você sempre come os peixes mais frescos, os melhores camarões. Então a comida é sempre muito boa. E aí eu trouxe uns vídeos para vocês. A gente embarcou e estava bem calminho o mar. Mas eles disseram para a gente que esse quarto que a gente ia ficar, ele era chamado de quarto de gravidade zero, porque ele é uma parte, ele fica bem na frente, assim, do navio, e aí o que a gente pode ter é essa sensação de elevador, assim, sempre que o barco volta. Então você dorme meio quase que ninado pela onda do mar, mas tem esse lado negativo, que às vezes o estômago dá aquela, sabe, quando o elevador chega. E aí essa daqui é a estrutura, e eu trouxe um outro vídeo. A gente teve uma boa experiência, porque foi muito, muito tranquilo realmente. Mas como o Gabriel falou, tudo precisa ficar muito bem amarrado no barco para que seja tudo seguro, porque às vezes é um pouco mais difícil você conseguir se manter em pé e manter seus equipamentos em segurança. E aí eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês como pode ser desafiador. Bem, aí eu trouxe também um pouco para falar sobre a triagem. Esse processo, como o Gabriel falou, a gente consegue coletar muitas amostras e trazer para laboratório, só que de fato a gente não consegue trazer tudo que a gente coleta, né? Porque a gente tem a restrição dos freezers e também parte das amostras a gente conserva de outra forma, como no formol, mas mesmo assim tem a restrição do espaço, né? Então aqui tem um vídeo de tem esse vídeo de um dos arrastos e como veio realmente muita amostra, a gente precisou da ajuda de toda a tripulação, que inclusive foi incrível com a gente, para poder separar as espécies, para a gente poder pesar e poder ter uma ideia de quais organismos de fato a gente ia trazer para o laboratório, né? E aqui também tem umas fotos para vocês terem uma ideia da diversidade. Lembra quando eu falei das redes? Aquela rede, que é a rede que tem a malha um pouco maior, os espaços, né, entre as linhas um pouco maior, ela normalmente é usada até 200 metros. É uma rede de arrasto de fundo. E a gente fez esses dois tipos de arrasto, o arrasto de fundo e também o arrasto nas zonas mais profundas, nas zonas mesopelágicas. Esses aqui são os peixes das zonas mais rasas. É, Vocês conseguem ter uma ideia da diversidade, né, já pelas formas, pelos tamanhos, pelos organismos que estão aqui. Para a gente ter uma ideia, eu acredito que até agora a gente deva ter cerca de 150 espécies de peixes, já, tipo, incluindo os demersais e os de profundidade. Isso sem falar de outros organismos. E aí, o Amazon Mix também foi uma oportunidade incrível para a gente poder coletar esses peixes de profundidade, não só peixes, né? Eu estou sempre puxando a sardinha para o meu lado, mas também outros organismos, né? Crustáceos, cefalópodes.
que são esses organismos de profundidade que não são tão fáceis de serem coletados, quanto os outros que são mais comuns, que a própria pesca consegue capturar, né? E aí eu coloquei algumas fotos aqui para vocês terem uma ideia da diversidade. Eu não consegui trazer o vídeo desse documentário, mas se vocês tiverem um tempinho, assistam. É Missão Blue, e é uma pesquisadora super renomada e ela fala sobre qual foi a experiência dela. Ela mergulhou nessas áreas mais profundas e com equipamento, né, próprio para isso. E ela diz como foi a experiência dela, que quando depois que ela estava no fundo do mar já por 2 horas e tinha tido essa experiência e visto alguns organismos, ela decidiu apagar as luzes, pediu para a equipe, né, em cima para apagar as luzes porque ela queria contemplar a escuridão do oceano. E na verdade, quando ela apagou as luzes, o que ela viu não foi escuridão, foi uma série, foi um céu, né? Uma série de organismos iluminados e coloridos e diferentes formas. Então, para vocês terem uma ideia da diversidade que a gente ainda não conhece. Então, esses organismos, a gente já encontrou algumas, acho que 6 novas ocorrências, provavelmente vai encontrar também espécies novas. É de fato importantíssimo conseguir ter acesso a esse material para entender a diversidade, né? Então, se tiverem um tempinho, assistam, é incrível mesmo. E aqui são alguns peixes, alguns crustáceos, cefalópodes, que nós já coletamos e que, pelas fotos, a gente já consegue ver, né, a diversidade, tanto de formas, de cores, quanto de estratégias. Por exemplo, esse peixe aqui, essa lanternazinha aqui que ele tem, a gente chama ele de peixe pescador. Ele tem uma luzinha aqui que ele usa para atrair as presas. Esse daqui é o peixe lanterna, que é esse que a gente vê aqui atrás, que ele usa essa área para iluminar. Esse outro peixe aqui, vocês conseguem ver que tem um pequenininho aqui agarrado nele. É um peixe macho, ele se acopla ao corpo da fêmea, né? Porque com tanta escuridão e um mar tão grande, às vezes é difícil encontrar a fêmea. Então, quando eles se encontram, ele se funde praticamente ao corpo da fêmea para poder reproduzir. Eles mantêm toda a vida juntos, acoplados, assim como se fossem organismos funcionais, sabe? Um único organismo funcional. Então, assim, é uma diversidade incrível e é uma oportunidade incrível poder coletar e entender mais sobre esses organismos. Aqui eu trouxe algumas fotos, porque, na verdade, aquele é só o começo de muito trabalho, de muita gente envolvida, de muito estudo e de muita aplicação também, né, para a conservação da biodiversidade. E aí aqui a gente tem uma equipe, então, fazendo a identificação das espécies, porque a gente consegue fazer uma identificação preliminar, mas alguns organismos, por exemplo, eles precisam contar o número de escamas ou precisam de lupas para identificar. Então, esse material ainda passa por fase de identificação no laboratório. A gente também desenvolve estudos de poluição, de contaminação, para saber como os organismos estão sendo afetados, por exemplo, pelo problema do plástico, ou por mercúrio, ou por outros tipos de contaminação. Essa área aqui é a remoção, então, de material para isótopos e genética, como o Gabriel explicou. Essa metodologia de isótopos ela é muito importante para compreender a cadeia alimentar. E aí eu trouxe para vocês, então, algumas formas de uso desses dados, né, dessas informações, como é importante que campanhas como a Amazon Mix aconteçam para que a gente possa entender e, assim, preservar a biodiversidade, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, puxa, eu acho que vocês vão passar por essa etapa, né, de escolher uma espécie para poder criar uma estratégia de conservação dessa espécie. E então, algumas perguntas que a gente precisa fazer quando vai trabalhar com a conservação essa espécie que eu estou trabalhando, ela é uma espécie rara ou é uma espécie abundante?
Então, por exemplo, aqui a gente tem dois exemplos de espécies. Essa Gracilicirrus foi uma espécie extremamente abundante, praticamente todo esse monte aqui era uma única espécie. Enquanto isso, a gente coletou em toda a campanha um tubarão-martelo. Então, a gente acaba observando se a espécie é rara, se é abundante através dessas experiências de captura. A gente consegue também marcar os locais de ocorrência da espécie. Então, a gente consegue entender se a espécie ela é endêmica ou se ela tem uma ampla distribuição. Por exemplo, essa espécie que ocorre em São Pedro e São Paulo, ela ocorre apenas nesse local. Então, como vocês acham que uma espécie que acontece em apenas um local, ela vai ser mais fácil, mais vulnerável a impactos do que uma espécie que acontece, por exemplo, ocorre em todos os oceanos, como essa outra espécie, a Gracilicirrus? Provavelmente essa espécie é muito mais vulnerável, está muito mais suscetível a entrar em extinção, por exemplo. Outra pergunta que a gente precisa se fazer é se esses animais eles utilizam outras áreas para reprodução. Por exemplo, muitos peixes utilizam os estuários e os rios para reprodução. Então, a gente precisa pensar também na conservação dessas áreas quando pensa na preservação dessa espécie. Outras perguntas que a gente precisa se fazer é o que esses animais comem. Se eles são espécies que são generalistas ou são especialistas. Então, a gente olha dentro do estômago desses animais e vê o que eles comem. Se eles comem de tudo um pouco, são generalistas. Se eles preferem uma presa específica, a gente chama eles de especialistas. E é claro que uma espécie que pode comer uma gama de coisas, ela vai ser muito mais resistente do que uma espécie que tem a preferência por um único item alimentar. Então, todas essas perguntas são importantes. Como ela se reproduz? Ela tem 2, 3 filhotes? Ela tem 100 filhotes de uma vez? Que estratégia é a estratégia de reprodução dela? São essas perguntas que campanhas como a Amazon Mix respondem, porque a gente pode trazer o organismo e olhar no estômago dele e entender como essa espécie está distribuída, várias outras coisas. Uma outra questão importante é a gente entender de que forma as ações antrópicas, as ações geradas pelo homem, podem impactar a espécie que você quer estudar. Por exemplo, essa espécie aqui, essa primeira, o Lutijanus, é uma espécie que ela é muito comercial, as pessoas adoram a carne desse peixe e então é uma espécie que sempre foi muito pescada e que agora corre riscos em função desse consumo, né? Dessa pesca exagerada. Outras coisas que a gente precisa pensar às vezes a sua espécie, ela não é a espécie que você está estudando, né? Ela não é uma espécie que é alvo da pesca, como esse Lutijanus. Mas, por exemplo, outros tipos de pesca podem pegar acidentalmente essa espécie. Essa foto aqui no meio desses outros barcos eu tirei durante a expedição e tinham acho que 15 a 20 barcos pescando em volta dessa área nesse dia, e são barcos de arrasto de camarão. Essa área é uma área bem importante para a pesca de camarão, só que, diferente de outros locais, nesse local específico, para cada quilo de camarão que se pesca 10 quilos de peixe. Então, às vezes, a sua espécie não é o camarão ou não é o Lutijanus que é alvo da pesca, mas ela acaba sendo capturada por outras pescas. Ou então o consumo de plástico, que é um problema que a gente tem cada vez mais se preocupado com ele. Esses animais eles podem ingerir o plástico e aí eles se sentem satisfeitos, eles não têm sensação de fome e, na verdade, eles não conseguem comer e acabam morrendo por inanição, porque eles comem o plástico e ficam com o estômago cheio por muito tempo, sabe? Essa área
é uma área que a região norte, né, ela é bem utilizada, bem explorada pelo garimpo. E para a extração do ouro, a gente precisa utilizar o mercúrio. Não necessariamente precisa, né? Mas se utiliza o mercúrio para extração do ouro nesses locais. E esse mercúrio, como ele está afetando as espécies nessa área? Então, todas essas respostas a gente vai ter aos poucos é, durante essas campanhas. A gente já tem, por exemplo, novas distribuições, a gente já está, por exemplo, removendo os estômagos para analisar, a alimentação, uma série de etapas já estão sendo feitas e eu acho que muito conhecimento bacana vai vir a partir dessa expedição. E só para finalizar, eu e o Gabriel a gente não combinou, mas é realmente isso, né? É realmente incrível você, no meio de toda essa correria, desse trabalho todo, você conseguir ter uma imagem como essa. E embarcar é lindo, né? Você tem sempre vista para o mar, não pode ser melhor, eu acho. E é isso, então, a minha parte, queria que vocês ficassem, então, à vontade para fazer perguntas, se tiverem dúvida. Rafaela, teve uma pergunta que fizeram no chat aqui. Eu acho que eu vou ler da Alice. Ela perguntou se os organismos são encontrados apenas nas zonas mais profundas, né? Como você estava mostrando, aqueles peixes mesopelágicos bem diferentes. E perguntou se é difícil de vê-los. Esses organismos específicos, os mesopelágicos, eles ocorrem abaixo de 200 metros. Então, a gente fez captura de 200 a 1.000 metros para obter essas amostras. E sim, eles são bem raros, assim. Não, na verdade, eles são não raros, né? Eles são bastante abundantes, mas em função da dificuldade de acesso, né, a gente não consegue, então, ter tantos dados sobre essa diversidade, infelizmente. Mas eu acredito que com o desenvolvimento da tecnologia e de novas metodologias, né, de capturas, a gente tenha cada vez mais acesso. Eu gostaria de saber se esses peixes que a Alice perguntou agora há pouco, eles vivem em água salgada. Sim, isso mesmo, Laura, eles vivem em água salgada. Porque você está falando que foi no norte, né? Na parte ali do Sim. garimpo. Porque recentemente a gente teve uma baleia que encalhou em frente à casa do meu sogro. Mas ela é de água salgada, né? É por isso que eu estou perguntando. Sim, esses organismos são. Eu digo, quando eu falei do garimpo, eu disse porque todas essas descargas dos rios acabam chegando até esses organismos também, né? Eles acabam tendo concentrações maiores de mercúrio também, em função do garimpo, porque as descargas vão parar todas no oceano, né? Mas é isso, são em águas salgadas. Mas muitos desses peixes, como eu falei, eles chegam a entrar nos rios e nos estuários para poderem se reproduzir, são áreas de desova, de crescimento dos juvenis. Gabriel, você levantou a mão também. Eu queria saber se eu posso escolher uma espécie para estudar daqui do Brasil ou de fora também. Sim, Gabriel, eu acharia bom você considerar uma espécie do Brasil, né? Que seria interessante conhecer as espécies do Brasil que estão em extinção, já que o país onde a gente mora, eu acho que já tem o suficiente espécie aqui para a gente se interessar. Pode ficar estudando uma espécie do Brasil. Professora Priscila, você tem um comentário, uma pergunta? Sim, boa tarde. Eu sou Priscila, professora do Liceu Franco Brasileiro. São duas perguntas, na verdade, / comentários, né? Foram muito interessantes as falas, né? Acho que vocês trouxeram exemplos bem concretos da biodiversidade, né? Que é possível encontrar na vida marinha em ambientes que para a gente não são usuais, né? Então, falar do mesopelágico para eles com certeza foi uma novidade bem bacana. Gabriel Bittencourt, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da pluma, que eu não sei se ficou tão transparente para eles o que é de fato, então retomar esse conceito da pluma.
Sim, E, sim. Rafaela, falar um pouquinho sobre a relação do formato desses peixes com o fundo do mar, né? Porque são formatos bem diferentes dos peixes da superfície, então talvez falar um pouquinho sobre a relação com a pressão e tal, porque talvez alguns estejam aqui imaginando por que é tão diferente, né? Então, falar um pouquinho sobre essa relação com o ambiente em que eles estão e os fatores ali abióticos que interferem nessas condições. Obrigada. Bom, então, quando eu falei da pluma, né, como a Rafaela também acabou de falar, eu acho que, né, se vocês não sabem, todos os rios que a gente tem, eles vão eventualmente desaguar no oceano. Então, toda a água do continente acaba indo para o oceano. Então, grande ou pequena, essa água desses rios acaba indo numa distância X, numa distância pequena ou grande para dentro do ambiente marinho. Então, como o exemplo do Amazonas, né, que é um dos maiores rios que a gente tem, que é um volume de água gigantesco, então essa água desse rio, esse volume gigante de água, acaba invadindo quilômetros e quilômetros dentro do oceano. Então, isso que acaba sendo a pluma, né? A pluma vai ser esse volume de água, que é uma água doce, né? Que é uma água que tem uma composição bem diferente da água do mar, que vai entrar no oceano e vai influenciar ali as condições é, é, de nutrientes, condições de temperatura, principalmente salinidade da água, e isso vai impactar os organismos, né? Então, essas áreas vão ter influência dessa pluma, né? Ou seja, dessa água do rio que vai estar entrando ali no ambiente marinho, vão ter condições diferentes do que seria uma água do mar mais característica, né? Por assim dizer. E para falar um pouquinho, então, sobre a estrutura desses organismos, como vocês viram, os demersais, aqueles que eu mostrei primeiro, eles às vezes são bem achatados, assim, porque eles ficam próximos ao fundo do oceano, e aí você vê que uma grande parte deles tem também a boca na parte de baixo, né? Então, eles se alimentam de organismos que estão nesse sedimento, então a boca é para baixo. Organismos que são carnívoros, normalmente eles têm a boca para frente e eles têm dentes, eles têm mecanismos de agarrar essa presa. E aí, falando exclusivamente dos mesopelágicos também, tem uma coisa que é muito importante sobre esses organismos, ecologicamente também, porque muitas espécies mesopelágicas elas saem dessa profundidade de 1.000 metros e elas vêm se alimentar na superfície todos os dias. Então, você imagina que peixes desse tamanho precisam percorrer 800 metros para vir se alimentar na superfície. Então, eles, às vezes, são organismos que são bem fininhos, assim, bem hidrodinâmicos, para eles poderem ter toda essa capacidade de movimentação, né? Isso que eu acabei de falar não é muito o que a gente não é muito sobre a estrutura deles, mas esses organismos, por exemplo, eles são organismos extremamente importantes para o ciclo do carbono. Eles vêm se alimentar na superfície, levam todo esse carbono lá para baixo todos os dias. Então, imagina como esses organismos são importantes em todas essas discussões sobre aquecimento global, sobre o ciclo do carbono. Então, não tem muito a ver, mas também tem isso. Imagina, para eles nadarem tudo isso, sendo organismos pequenos, eles precisam realmente dessas adaptações. E são, então, bem achatados, bem hidrodinâmicos, para que isso possa acontecer, né, de forma mais fácil. Gabriel, você tinha outra pergunta? Eu queria saber se se existem peixes pequenos debaixo do rio de Amazonas, e mesmo sendo peixes pequenos, eles podem vir aqui para cima. Sim, Gabriel, exatamente isso. Tem peixe de todos os tamanhos, formatos, cores, tem uma diversidade enorme, principalmente nessa área, que é uma área assim, como esse rio é um rio muito grande, ele traz também muito nutriente. Então, tem uma diversidade incrível essa área, assim. Obrigada, Rafaela. Tem a Alice também, que perguntou aqui no chat: e esses animais têm total capacidade de realizar esse processo para sua alimentação? Em relação ao que você falava antes. Em relação a vir à superfície, né? Sim, eles fazem essa migração. Isso é algo que eu não trouxe, mas é que é realmente incrível, porque
a gente consegue ver todo esse movimento através da acústica. Infelizmente, eu não trouxe nenhuma foto, mas a gente consegue ver exatamente, assim, quando começa o entardecer, o escurecer, todos esses peixes migrando para a superfície. É super interessante. Só eu queria adicionar que, além dos peixes, né, o plâncton que eu falei também é capaz de fazer Verdade. migrações tão grandes assim, né? Então, um peixe ali tem peixes mesopelágicos pequenininhos, mas se você pensar, por exemplo, quando aquelas fotos que eu mostrei, aqueles crustáceos bem pequenos, às vezes menos de 1 centímetro, alguns em um dia também conseguem migrar aí 1.000 metros na coluna d'água, né? Então, imagina que para um bicho de 1 centímetro migrar mil metros é muito mais trabalhoso, né? Algo muito mais incrível de se pensar. E a Alice perguntou também sobre o que é a acústica. A acústica, na verdade, são sinais sonoros que acaba sendo uma forma de coletar também, né? Então, alguns tipos de amostragem utilizando o som. Então, você manda um sinal sonoro e o retorno desse sinal, né? A gente acaba fazendo leitura de uns ecogramas, por assim dizer, uns sinais de som, que, dependendo do comprimento de onda que retorna, a gente consegue dizer se é um peixe, por exemplo, se é plâncton, por exemplo, que está sendo retornado ali. Eu não sei se a Rafaela pode falar um pouco melhor, que eu não entendo tanto de acústica. Não, é exatamente isso, é o conhecimento que eu tenho também, mas é exatamente isso, Gabriel. O que retorna, o sinal que retorna, aí você consegue identificar, né, que o organismo está ali, se é um cefalópode, se é um crustáceo, se é um peixe. E aí a gente consegue ver, por exemplo, quando é peixe, aí tem lá uma linhazinha branca. Quando é um crustáceo, e aí você vê exatamente a migração desses organismos. Não é uma área que eu trabalho também, que eu estudo muito, mas é realmente muito interessante, incrível. Rafaela, muito obrigado. Rafaela, Gabriele e Ariane, que já foi, muito obrigado pela essa apresentação, pelos esses esclarecimentos. Vamos terminar esse webinário com a palavra de Fania aqui no chat, que diz incrível o trabalho de vocês, pesquisadores, e muito obrigado pela apresentação. Realmente deu para entender o que é uma pesquisa, né? Qual é o tipo de trabalho que vocês desenvolvem nesses barcos aí e todos os animais e os peixes que vocês estudam, né? Para poder justamente entender essa questão da biodiversidade e da necessidade de conservar essa biodiversidade. Então, caros pesquisadores, muito obrigado pela palestra. Heloíse, muito obrigada pela mediação e muito obrigado pela participação de todos, alunos, alunas, professores e professoras. Vamos terminar aqui. Aí eu desejo a você bom fim de tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.